Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece dia após dia, aquele que nos ensina. Perseverai, tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem segundo a sua perfeita e agradável vontade. Planos sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum. Aqueles que perseveram segundo a condução do seu espírito. Espírito reto, inabalável, espírito que nos sustém, espírito que nos mantém, espírito que nos consola, espírito que é um advogado, e ainda temos um juiz supremo que está acima de todos, de pé no centro do trono, como quem pisa uva nos lagares. Perseverai sempre acatando as suas advertências, que são como podas para aqueles que as acatam. A palavra diz que mais frutos ainda produzem. Alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um, sempre através daquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos mantém dia após dia na perseverança. A perseverança alcançando uma estatura mediana daquele que é plenitude, como um alimento sólido, daqueles que não são enganados. Jesus nos ensina que ele foi traído, mas não enganado. Traído para que se cumprisse as Escrituras, aquele que disse: não escolhi eu vós 12, e um de vós é um diabo. Ele é aquele que tudo contempla e executa, assim como nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Ele é aquele que nada passa desapercebido diante dele. Assim a palavra nos diz. Assim ele é aquele que sempre nos sustém e nos fortalece. Aquele que nos mantém sempre na sua perfeita e agradável vontade, e os seus planos sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum. Ele mesmo firma os passos, ele nos concede o entendimento devido, do qual o entendimento é sempre desviar do mal. Nós temos o seu Espírito sempre a nos revelar a sua perfeita e agradável vontade. Ainda temos a sua palavra para certificarmos que provém do seu Espírito. Porque aquilo que é contrário à sua palavra não procede do seu Espírito. Mas aquilo que confirma segundo a sua palavra procede do Espírito. Esta é a forma de sabermos se o Espírito procede do Senhor. Todo aquele que está contra, ele mesmo disse: aquele que não ajunta comigo, ele espalha. Assim, quando nós ouvimos algo aonde ele diz que aquele que ouve a sua voz não é confundido por voz estranha, justamente porque conhece a palavra da verdade e persevera segundo
a sua verdade não segue segundo algo que não procede, não esteja fundamentado na sua verdade, algo que seja mentiroso, por isso não passa nada desapercebido, a palavra diz, dos seus atentos olhares. Todo aquele que persevera pelo seu espírito está sempre certificando através da sua palavra que procede do Senhor. E assim ele nos ensina também: não sejais influenciados por aqueles que são meramente ouvintes, mas não praticam. A palavra diz que ainda que falam a verdade, não são praticantes. Aonde diz: façais o que eles dizem, mas não praticais aquilo que eles praticam, porque são meramente ouvintes e ilude-se a si mesmo. Porque é justamente por não praticar, não preparar a vontade do Senhor, que são podados. A palavra diz: podados por conta da incredulidade. Porque aquele que não exercita, não aperfeiçoa a fé, e sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aonde, por não perseverarem praticando, não se aperfeiçoa a fé e são podados por conta da incredulidade. Assim nos ensina o Senhor. Por isso é necessário a perseverança, é necessário estarmos sempre fundamentados naquele que é a verdade, aquele que é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança, aquele que sempre nos sustém, aonde não se naufraga, mas antes persevera, não desfalece, mas antes persevera constante na vigilância, na oração, sempre segundo os seus planos, que são maiores e melhores do que os nossos planos de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Daqueles que são constantes e unânimes, segundo uma mentalidade onde não há divergência, onde há sim perseverança dia após dia na condução do seu espírito reto, inabalável, nos mantém sempre na retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, a fim de alcançar o amor verdadeiro, aonde quem alcança o amor verdadeiro lança fora todo medo. Medo pressupõe punição para aqueles que estão sobre o castigo, sobre maldição, por rejeitar aquele que levou sobre si as nossas maldições. Cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, não há quem possa amaldiçoar aqueles que são abençoados nas regiões celestiais. Por isso, sejais firmes e constantes, a fim de demonstrar pelo vosso bom proceder, assim como estamos sempre demonstrando, que houve um entendimento e o Senhor nos conhece pelas atitudes. A graça do nosso Senhor Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.